Uma voz masculina abafada e fria ordena "Down the hill". São os últimos segundos gravados pelo celular de Libby German, 14 anos, antes de sua morte. Este áudio de poucos segundos aterrorizou a América. Em 22 de fevereiro de 2017, as autoridades divulgam esse áudio publicamente. A voz do suspeito vira a evidência central de um caso que permanecerá sem solução por 5 anos e meio. Tudo começa em 13 de fevereiro de 2017. Às 13h30, Kelsey German, irmã mais velha de Libby, deixa sua irmã e a melhor amiga, Abby Williams, na entrada da trilha da Ponte Alta Manon, em Delphi, Indiana. Libby tem 14 anos. Abby tem 13. As duas são amigas inseparáveis, colegas de vôlei no 8º ano. Ambas falam em seguir carreira em ciência forense. À noite, as meninas não aparecem no ponto combinado de coleta. A família aciona a polícia. As buscas começam na madrugada de 14 de fevereiro de 2017. Em 13 de fevereiro, os corpos de Abby e Libby são encontrados em uma área arborizada próxima à trilha. As duas têm os pescoços cortados. Abby está vestida com roupas de Libby. Libby é encontrada nua. No celular de Libby, os investigadores encontram um vídeo de 43 segundos. Ele mostra um homem caminhando na ponte. E aquela voz, gravada separadamente, "Down the hill". Libby havia gravado o próprio assassino. O assassino está em vídeo. A voz está gravada. Delphi tem menos de 3.000 habitantes. Como um homem que mora nessa cidade conseguiu escapar por 5 anos e meio e quem afinal é a pessoa por trás dessa voz? No celular de Libby German havia mais do que o vídeo de 43 segundos. Havia também áudio. Em algum momento na ponte, Libby ativou a câmera do telefone e apontou para o homem que se aproximava. O homem no vídeo usa jeans e uma jaqueta azul. Ele caminha sobre a ponte de madeira deteriorada com passos deliberados. A câmera de Libby o filma por cima do ombro. O homem tem as mãos nos bolsos, a cabeça levemente inclinada para baixo. Os investigadores chamaram essa imagem de Bridge Guy. Era a única imagem do suspeito. Em 22 de fevereiro de 2017, 9 dias após o crime, a Polícia Estadual de Indiana convocou uma coletiva de imprensa em Delphi. O superintendente Doug Carter estava diante de câmeras de todo o país. Carter pediu silêncio. Então, reproduziu o áudio. Uma voz masculina, rouca e pausada, dizia, "Down the hill". A sala ficou quieta. As autoridades liberaram também o frame do vídeo do Bridge Guy. Carter fez um apelo direto ao suspeito. "We believe you are hiding in plain sight". A declaração foi transmitida nacionalmente. A linha direta recebeu milhares de ligações nas semanas seguintes. Caminhantes que estiveram nas trilhas naquele dia também foram entrevistados. Entre eles, pessoas que viram um homem na ponte. Em 17 de julho de 2017, 5 meses após os assassinatos, a polícia divulgou o primeiro retrato falado do suspeito. O desenho mostrava um homem mais velho, com aparência entre 40 e 50 anos. O retrato foi baseado em depoimentos de caminhantes que cruzaram com o homem na trilha naquele 13 de fevereiro. Eles o descreveram como branco, de cabelos escuros e porte médio. O retrato gerou um novo volume de denúncias. Delphi tem cerca de 3.000 habitantes. Após o lançamento do áudio e do vídeo, moradores passaram a desconfiar de vizinhos, colegas e conhecidos. A cidade vivia sob a pressão de um assassino não identificado em seu meio. As trilhas foram fechadas por um período. Pais proibiram filhos de andar sozinhos. Nos meses seguintes, centenas de pistas foram investigadas e descartadas. Nenhuma levou a um suspeito concreto. Em 22 de abril de 2019, 2 anos após o primeiro retrato falado, a Polícia Estadual de Indiana anunciou uma mudança de direção no caso. Divulgou um segundo retrato falado. O novo suspeito era visivelmente mais jovem que o primeiro. Entre 2017 e 2019, a polícia recebeu milhares de pistas. Nenhuma levou a uma prisão. A comunidade de Delphi vivia sob a pressão de saber que o assassino ainda estava solto. Os investigadores entrevistaram centenas de pessoas. Analisaram dados de celulares, registros de veículos, câmeras de segurança. 5 anos de trabalho não produziram um único indiciamento. A família de Libby e de Abby participou de vigílias e entrevistas por anos. Para eles,
Cada aniversário do crime sem uma prisão era mais uma falha do sistema. Em 22 de abril de 2019, a Polícia Estadual de Indiana divulgou um segundo retrato falado. O novo suspeito era descrito como mais jovem do que o retratado em 2017. As duas imagens eram visivelmente diferentes. A polícia não explicou publicamente por que os dois retratos divergiam tanto. A mudança gerou confusão. Parte do público passou a questionar a confiabilidade das pistas divulgadas. Richard Matthew Allen morava em Delphi. Trabalhava em uma farmácia CVS da cidade. Tinha 44 anos em fevereiro de 2017, quando as meninas foram assassinadas. 2 dias após a descoberta dos corpos, Allen contatou as autoridades. Ele disse que havia estado nas trilhas naquele 13 de fevereiro. Sua pista foi registrada, mas algo deu errado. O sobrenome de Allen foi registrado incorretamente no sistema. Por causa do erro, o arquivo foi classificado como esclarecido. A pista nunca foi investigada. Em setembro de 2022, Kathy Schenck trabalhava como voluntária auxiliando a polícia no caso. Ela era funcionária pública aposentada. Sua função era revisar pistas arquivadas. Schenck encontrou um documento mostrando que Allen havia contatado a polícia em 2017. O nome estava grafado de forma errada. O arquivo havia sido marcado como resolvido há 5 anos. Os investigadores verificaram o documento. Richard Allen estava nas trilhas no dia do crime, havia estado a metros de onde os corpos foram encontrados e trabalhava em Delphi havia anos. Em 13 de outubro de 2022, Allen foi interrogado pelo xerife Tony Liggett e pelo investigador Steve Mullin. 13 dias depois, em 26 de outubro de 2022, Richard Allen foi preso. Ele morava a poucos quilômetros da trilha. Em 13 de outubro de 2022, Richard Allen é interrogado pelo xerife Tony Liggett e pelo investigador Steve Mullin. 13 dias depois, em 26 de outubro de 2022, Allen é preso. Tinha passado 5 anos e meio em liberdade. A peça central da acusação é uma bala calibre .40 não disparada. Ela foi encontrada entre os corpos de Abby e Libby em fevereiro de 2017. Um examinador de armas da polícia determina que ela foi carregada pela Sig Sauer P226 de Richard Allen. Na prisão, Allen não fica em silêncio. Pelo contrário, segundo os promotores, ele confessa o crime mais de 60 vezes. Para a esposa, para a mãe, para a psicóloga que o atende, para guardas e para outros detentos. Em uma ligação gravada, Allen diz à sua esposa: "I did it. I killed Abby and Libby." Em português, eu fiz. Matei Abby e Libby. Um soldado mestre da Polícia Estadual ouviu mais de 700 ligações de Allen feitas da prisão. A confissão mais detalhada vem de sua psicóloga. Allen relata a ela que ordenou que as meninas descessem a colina. Disse que tinha a intenção de estuprá-las. Afirmou que viu algo, uma pessoa ou uma van, e foi interrompido. O julgamento começa em 18 de outubro de 2024, na sede do condado de Carroll, em Delphi. A cidade tem cerca de 3.000 habitantes. 12 jurados, 7 mulheres e 5 homens, são sequestrados durante todo o processo. Os jurados assistem à versão aprimorada do vídeo de 43 segundos gravado no celular de Libby. Ouvem também a análise de voz. Um soldado mestre da polícia afirma que a voz do Bridge Guy é a voz de Richard Allen. O júri delibera por aproximadamente 19 horas. Em 11 de novembro de 2024, o veredito é lido. Richard Allen é considerado culpado em todas as acusações. 2 homicídios e 2 homicídios cometidos durante a tentativa de sequestro. Em 20 de dezembro de 2024, Allen recebe a sentença: 130 anos de prisão. São 65 anos por cada vida tirada, as de Abby Williams e Libby German. As penas correm de forma consecutiva. Allen tem 52 anos. Em março de 2025, seus advogados apresentam recurso. Libby German tinha 14 anos quando, nos segundos finais de sua vida, tomou a decisão mais corajosa possível: gravar seu assassino.
Essa gravação levou 5 anos para cumprir seu propósito, mas no final, a voz que ela capturou naquela ponte abandonada se tornou a sentença de morte de Richard Allen. Em Delphi, 2 meninas que sonhavam com carreiras em ciência forense acabaram, tragicamente, fornecendo a evidência forense que resolveu seu próprio caso. Se esse caso tocou você, deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não perca o próximo episódio.